Pessoal, bom dia. Feliz Dia dos Namorados, né? Eu já liguei para o meu marido, cedinho, ele acorda cedo. Então, lá no perrengue, né? Quando a mãe sai de casa, a mulher sai de casa, uma semana, né? Então, lá, né? Tentando organizar a rotina, ir para a escola, tomar café, ir para a escola, organizar tudo, enfim, né? Então, nada melhor do que um bom, feliz Dia dos Namorados. Te amo, meu amor. Boa semana, né? Para ficar tudo bem. Quando eu voltar, vou ter lá o meu presentinho, provavelmente, lá me esperando, né? Mas, enfim... gente, sejam bem-vindos, né? Esse evento é um evento muito importante. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, principalmente porque, tendo já participado de outras edições, cada vez que eu subo aqui e eu olho para vocês, eu vejo que esse salão está cada vez mais cheio. Então, né, Rudimar, acho que daqui a pouquinho nós já vamos ter que, né, o Rudimar já vai ter que providenciar o Salão Brasil aqui do lado, que é onde se realiza a plenária, realizam as plenárias do Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Cabem aí 2.000 pessoas, porque certamente nós vamos chegar, né, nesse momento aí, devido a esse crescimento, toda vez, né, a gente tem aí mais 100, 200 pessoas, isso é muito bacana de verificar, né? Esse tema inicial que vai abrir os trabalhos, é um tema extremamente importante, nada mais, nada menos do que os impactos da Instrução Normativa número 5 na rotina, na vida do gestor e do fiscal de contratos. A gente tem essa, pelo menos na minha opinião, essa Instrução Normativa número 5 como a norma mais importante dos últimos tempos na área de contratações públicas, né? Nós temos, talvez, aí uma nova lei de licitações, pintando no pedaço, né? Hoje, inclusive, o substitutivo vai ser analisado, então talvez nós tenhamos aí um andamento novamente no processo, mas a norma realmente que atualmente tem surtido efeitos práticos e tem gerado preocupação nos agentes públicos que trabalham com contratações públicas é a Instrução Normativa número 5 de 2017 do Ministério do Planejamento. Antes da gente entrar no tema, eu quero abrir um parênteses aqui para fazer duas considerações. A Instrução Normativa número 5, ela só se aplica a serviços, ela não se aplica a obras e ela não se aplica a compras. Isso está muito claro no próprio texto da norma. No início, quando ela foi editada, com as mudanças que foram operadas em relação à Instrução Normativa número 2, houve essa dúvida, né? Será que ela seria obrigatoriamente aplicável a outros objetos? Mas não. Hoje a gente já tem como certo, como claro, que não aplicamos a IN 5 para compras e para obras, então, né? O que já, de certa forma, não deixa de gerar uma certa dúvida em relação a podemos aplicar, usar como modelo algumas partes desta regra para esses processos, se eventualmente for cabível, aí sim. Podemos usar, por exemplo, toda a formatação da etapa de planejamento da contratação, né, que nós temos como novidade na Instrução Normativa número 5, pode ser aplicada a esses outros processos, elaboração dos estudos preliminares, a gestão de risco, mas não há um caráter de obrigatoriedade. A segunda coisa importante a pontuar é que aquelas organizações que não estão submetidas à Instrução Normativa número 5 podem e devem usar como modelo a Instrução Normativa número 5 para os seus processos. Quais seriam essas organizações? Federais, estaduais, tribunais, né? Poder Judiciário, Poder Legislativo, Sistema S. Podemos usar como parâmetro, podemos usar como modelo? Sim, podem usar como modelo, devem eventualmente usar como modelo. O Tribunal de Contas da União já vinha recomendando isso por conta da Instrução Normativa número 2. São normas que são estudadas durante muito tempo, né? As condições para a edição dessa norma são estudadas durante muito tempo por pessoas muito qualificadas, Ministério do Planejamento, CGU, TCU. Então, certamente que o produto desse estudo é algo que vale a pena ser copiado. Não há obrigatoriedade, mas sim, né, podem ser utilizadas como modelo. E aí eu fiquei pensando, como é que eu poderia, diante de uma norma tão complexa, né, passar para vocês informações fundamentais para que a gente entrasse nesse nosso assunto dos impactos da gestão e da fiscalização, né, dos impactos dessa norma na gestão e na fiscalização. E aí eu resolvi contar para vocês um episódio que aconteceu comigo no ano passado.
Meados de agosto, meados do ano passado, agosto, setembro, talvez, 2017, a minha mãe me ligou. A minha mãe é uma pessoa, assim, sensacional. Uma mulher forte, decidida, né? Teve 4 filhos, um atrás do outro, eu sou a mais velha, e a personalidade dela, né? Uma pessoa que está sempre à frente do seu tempo, enfim, né? Deu conta do recado, somos em 4, estamos todos bem, filhos vivos, saudáveis, né? Então, né, mesmo ela sendo muito nova, ela conseguiu dar conta do recado, conseguiu com que estivéssemos, né, todos bem criados atualmente. Mas é uma pessoa muito forte, muito batalhadora, muito dominadora. Inclusive, meu pai carinhosamente né, chama ela de jararaca, né? Que é um carinho que, para quem sabe como é a rotina da casa, da família, sabe que é brincadeira, né? Mas isso denota como a minha mãe é uma pessoa forte, né? Tem uma personalidade forte. Então ela me ligou em agosto, setembro do ano passado e disse: filha, eu tive uma ideia. Aí eu falei: ai, né? Mãe, que legal, que ideia, né? O que está passando aí pela tua cabeça? Eu quero passar as férias de verão com todo mundo junto na praia. Todo mundo junto na praia significa meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, os filhos, né, os maridos e esposas, cachorro, gato, né, porque não tem com quem levar, a gente tem que levar né, todo mundo junto, enfim, né, todo mundo junto na praia nas férias de verão. Essa era a ideia da minha mãe. Falei: mãe, adorei, né? A gente gosta, sempre passou férias em família quando era criança, tem lembranças ótimas disso. Falei: beleza, super topo, né? Vamos lá. Mas só tem uma coisa, ela falou. Aí eu falei: pronto, né? Lá vem, ai, ai. Como você mora perto da praia, eu preciso que você organize isso. Gente, perto da praia, para ela que mora a 1000 quilômetros da praia, obviamente eu que moro a 100 quilômetros é muito mais perto. Então, para ela, o perto da praia facilitaria essa organização toda desse grande evento. Eu falei: tá bom, não tem problema. Eu que não sou boba nem nada, né? Pensei, já sei. Passei a mão no telefone e liguei para minha irmã mais nova, que não sei se é assim na casa de vocês, mas na linha, né, hierárquica, a irmã mais nova faz o que a irmã mais velha manda fazer, né? Então, eu liguei para ela e falei: Miki, o nome dela é Miquela. Miki, a mãe teve uma ideia. Aí ela falou: né? O que foi e tal? Falei: então, ela quer passar as férias com todo mundo junto na praia e me pediu para ligar para você, porque ela acha que você é a pessoa mais adequada para organizar tudo, mas eu vou te ajudar, porque eu sei que isso é muito difícil. Então, nós vamos tentar resolver essa situação da melhor forma possível, formando uma bela e gloriosa equipe, né? E aí, gente, por que eu estou falando tudo isso? Percebam que, sem querer, na iminência, né, da entrada em vigor da Instrução Normativa número 5, nós já estávamos fazendo um processo de contratação seguindo as normas da IN5. Percebam, a minha mãe era o setor requisitante, o que ela me solicitou, né, era o documento de formalização da demanda, e aí nós tínhamos lá o objeto, as especificações desse objeto, e a formação da equipe de planejamento, eu e a minha irmã. Né? Basicamente, né, de forma muito resumida, os principais aspectos do início do processo de planejamento da contratação são esses. Muito bem, fomos à luta, né? Fomos lá fazer os tais dos estudos preliminares, o que nós precisamos naquele momento, né? O que nós precisávamos fazer? Precisávamos determinar quem iria, para onde nós iríamos, quanto custaria essa viagem, qual seria a melhor solução técnica, se nós iríamos para um hotel, se nós iríamos para uma pousada, se nós alugaríamos uma casa para ficar todo mundo junto, né? Qual seria a alternativa em caso de chuva, porque com a criançada dentro de casa é um horror, né? Na praia, com chuva, não tem como, eu preciso ter uma solução, eu preciso ter uma alternativa caso o tempo mude, né? Santa Catarina ainda, final de ano, janeiro, é batata, né? Que a chuva vai chegar. E, finalmente, se esse nosso projeto era, de fato, um projeto viável, né? Essa era a grande preocupação, saber se realmente ia dar tudo certo, se a dona Didi, que é a minha mãe, chamada Ledir, mas o apelido dela é Didi, se a dona Didi ia realmente ficar satisfeita com essa nossa execução, né? Conseguimos definir o que nós queríamos, que a gente pode chamar e equiparar os requisitos da contratação. Pegamos uma casa, né? Seria uma casa,
com um número de quartos suficiente para acomodar todo mundo, com piscina, lógico, né? Que delícia, né? Uma casa com piscina, perto da praia, para que a gente pudesse ter um melhor deslocamento, principalmente porque meu pai já é mais idoso, né? Ele vai, fica um pouquinho e volta. Que tivesse uma churrasqueira, porque ninguém é de ferro, né? Vamos fazer um peixinho, fazer um churrasquinho, né, Gustavo? É impossível não passar 10 dias na praia sem fazer um churrasquinho, né? Opa! Um terreno para as crianças e para os cachorros, gatos e tudo mais, um espaço externo coberto para o caso eventual de chuva, né? Identificamos ainda uma medida de segurança para que nós estávamos contratando à distância, né? O que nós fizemos? A gente ligou para as imobiliárias, fomos atrás, conversamos com os amigos e tal, então a gente precisava ter uma segurança de que aquilo ia dar certo. Essa segurança seria eu, né? Eu pegaria o carro, se fosse necessário, ia lá e utilizaria essa medida aí de gestão de risco para ver se estava tudo certo, se a gente não corria nenhum perigo, né, na contratação. Fizemos o reporte final para todos os interessados e principalmente para o setor requisitante, né, que é a minha mãe, e graças a Deus era isso. Fechamos, vamos contratar, né? Que beleza! Então foi tudo saiu dentro dos conformes. Aqui a prova, né, que deu tudo certo. Minha irmã está ali, cadê? Não consigo apontar aqui. Minha irmã está ali com uma olhada na cara, né? Brincou de dorminhoco, então, no fim das contas, deu tudo certo, foi tudo muito bacana. Tivemos alguns resultados aqui que a gente, né, eu posso compartilhar, um pouco de frustração, não conseguimos a piscina, porque começamos o processo muito em cima da hora, então ficou uma lição aprendida para esse próximo ano, se nós resolvermos repetir, né? Tivemos um imprevisto que gerou um aditivo. A minha irmã mais nova aqui não foi, né? Tinha decidido que não ia, resolveu passar um final de semana, então um colchão na sala e, né, ventilador e gente passando por cima um do outro, enfim, né? Vai ter que para esse próximo ano ela vai ter que se programar melhor, se quiser ir. Vamos ter a família então dessa minha irmã e do meu irmão, que também não foi, porque meu irmão é o Seu Saraiva. Vocês lembram desse personagem? O Seu Saraiva, né? Então, para ele, a água de Santa Catarina é muito fria, né? Então, ele foi lá, foi para o Caribe com a família dele, mas depois ficou morrendo de ciúme, porque ele viu as fotos, ficou todo mundo feliz, e esse ano ele decidiu que ele vai junto. Então, nós vamos ter que mudar ali as especificações do objeto. Mas tudo que a gente solicitou, né? Tudo que a gente conversou, combinou com a imobiliária e tudo mais, deu certo, e principalmente, porque quem viaja em família sabe, né? Tudo que nós solicitamos, tudo que nós previmos que nós iríamos gastar, a gente gastou. Não nos passamos, não teve ninguém que achou que foi teve prejuízo, que foi uma má ideia, enfim. Gente, por que eu estou falando tudo isso, né? Brincadeiras à parte? Porque a principal mudança da IN5 em relação ao processo de contratação e que traz uma consequência direta na gestão e na fiscalização do contrato é exatamente essa inclusão da etapa de planejamento como uma etapa formal do processo e a regulamentação dessa etapa. Vocês já sabem, né? Vocês já estão atuando ou pelo menos estudando a instrução normativa, vocês já sabem que nós temos 3 etapas, né? Dentro da etapa de planejamento, nós temos outras 3 etapas, os estudos preliminares, o gerenciamento de risco e aí sim a elaboração do termo de referência ou projeto básico. É claro que uma contratação bem planejada de forma mais detalhada, com um melhor estudo das demandas, da necessidade da administração, com uma tentativa de verificação dos possíveis problemas que podem acontecer e quais seriam as soluções que estariam ao alcance da administração, com diretrizes mais claras, é claro que isso vai impactar de forma positiva na gestão e na fiscalização do contrato, concordam? É claro que os resultados desta contratação tendem a ser melhores e que a vida de quem gere, quem fiscaliza o contrato, acaba ficando mais fácil, né? Tudo se volta, o melhor planejamento, tudo se volta aí para os melhores resultados, que estão exatamente na etapa da gestão e da fiscalização, que é a etapa que vocês atuam. Quais serão, então, esses impactos imediatos na gestão e na fiscalização, né? O que a gente pode divisar aí como sendo, objetivamente, esses impactos? Eu eu consegui, né? Eu tentei antes, agora eu já consegui identificar alguns impactos do ponto de vista macro e alguns impactos depois, na sequência a gente vai ver, relacionados especificamente à parte operacional. Então, do ponto de vista macro, nós temos possivelmente um resultado da mudança da cultura do aditivo.
Ainda tem gente que acha que aditivo é coisa normal, que não tem contrato sem aditivo. Gente, aditivo é anormal. Né, professor Paulo? Aditivo é um negócio anormal. Ele existe, o legislador previu o aditivo para quê? Quando acontecer algo de imprevisível, que está fora do espectro de planejamento da administração, aí sim se tenha um mecanismo que possibilite o atendimento do interesse público, que é o tal do aditivo. E isso nós estamos falando até o limite de 25%. Eu não estou nem falando naqueles aditivos que superam o limite de 25% por total falta de planejamento. Então, o aditivo é uma coisa anormal. Né? Quando a gente tem, com um melhor planejamento, uma transferência da responsabilidade, porque isso acaba acontecendo, a transferência da responsabilidade dos termos aditivos indevidos para a equipe de planejamento, fiscais e gestores de contrato, de certa forma, já se sentem um pouco mais seguros para atuar. O problema, se acontecer o problema no momento do exercício das suas atividades, aconteceu por quê? Porque a equipe de planejamento não atuou bem. Se era algo imprevisível, perfeito, a regra do jogo é essa, é imprevisível, faz aditivo. Né? Se não era imprevisível, equipe de planejamento é que, né, infelizmente, vamos reconhecer, né, não quero tirar de um e colocar no outro, né, mas a equipe de planejamento é a responsável, será responsável nesse caso. Com a redução dos aditivos, uma consequência lógica é a redução da responsabilidade sobre a ocorrência do jogo de planilha, que muitas vezes passa despercebido pela pessoa que atua nesse momento do processo, né? E é uma fraude muito comum nos contratos administrativos. Então, já, de certa forma, a gente tem aí um conforto maior nesse primeiro momento com essa ideia da mudança da cultura do aditivo. Alguns já me perguntaram, e esse seria um segundo ponto, será que o fato da instrução normativa dizer que os resultados pretendidos com a contratação têm que estar explícitos, né? Será que isso muda, isso dá alguma nova diretriz para o gestor do contrato ou para o fiscal do contrato no momento de atuar, de executar suas atividades? Quando me perguntaram a primeira vez, eu falei sim. Depois eu pensei, eu falei não. E hoje eu digo para vocês, depende. Tá? Depende do quê? Se os resultados pretendidos forem descritos no processo, como o TCU diz que deveriam ser descritos naquele documento chamado RCA, Riscos e Controles nas Aquisições, de que forma? Né? Descritos em termos de negócio, né? Focado no que é o objeto propriamente, nos resultados que o objeto do contrato precisa produzir, nesse caso, é possível que eles se transformem em uma nova diretriz para o gestor e para o fiscal de contrato. É mais alguma coisa que o gestor e o fiscal vão ter de suporte no momento de avaliar a execução do contratado. O problema, e aqui antes, para quem não está conseguindo, de repente, perceber, né, em que ponto eu estou, qual é o ponto que eu estou colocando, a instrução normativa número 5 explicitamente fala que os seus principais documentos da etapa de planejamento, são o documento de formalização da demanda, os estudos preliminares e os documentos da gestão de risco, precisam ter como foco os resultados pretendidos. Então, eles vão ser elaborados considerando os resultados pretendidos pela contratação. Então, é um elemento extremamente importante. Será que ele tem realmente potencial para se transformar numa nova diretriz para a administração? Veja o que nós poderíamos considerar como uma correta descrição dos resultados pretendidos. Né? Esse é um edital do próprio TCU para a contratação de empresa de gerenciamento e de aquisição de combustíveis, e ele traz ali, então, uso mais eficiente de recursos humanos, controle centralizado da frota de veículos do tribunal, a economicidade, atendimento tempestivo de demandas, redução ou supressão do uso constante de suprimentos de fundos, possibilitando que pequenos estabelecimentos, inclusive cidades do interior, possam se credenciar, redução de despesas, redução do número de processos licitatórios e tal. De uma certa forma, essa descrição do resultado pretendido está relacionada, não na sua totalidade, mas na sua grande parte, com o próprio objeto da contratação. Mas a gente tem visto muita coisa desta forma. Percebam que eu nem coloquei o objeto aqui dessa contratação, porque qualquer que seja o objeto, esse resultado pretendido vai estar dentro do escopo.
né? Porque ele está muito genérico, ele não se linka, ele não se vincula com o resultado pretendido. Percebam, né? Diminuição de valores desembolsados anualmente, otimização da força de trabalho, atendimento de preceitos legais vigentes, mitigar as chances de inadimplemento contratual, garantir a boa execução dos serviços contratados. Qualquer objeto comporta esses resultados. Então, eles não são uma diretriz efetiva para o gestor e o fiscal de contrato. Então, o gestor do contrato, o gestor e o fiscal, o principal ponto que nós precisamos ter como sendo claro é que a gestão e a fiscalização se dá com vistas aos resultados contratados. Né? Isso a IN também deixa claro em vários momentos. Né? Ela fala em vários momentos de atuação do gestor e do fiscal do contrato com vista, observando efetivamente quais foram os resultados obtidos pela contratada. E se eventualmente, né, os resultados pretendidos puderem se associar, puderem agregar alguma coisa a essa ideia de verificação, de controle dos resultados contratados, aí sim os resultados pretendidos serão uma diretriz concreta, uma diretriz coerente para o fiscal, para o gestor de contrato também. O terceiro ponto, que é um efeito também bem bacana, é a redução dos riscos da gestão e da fiscalização. Vocês vão lembrar que hoje, pela letra da IN, o gestor e o fiscal de contrato precisam ser designados formalmente e eles precisam aceitar esta designação. Né? Eles precisam aceitar essa designação. Se no momento da designação eles não se sentirem capacitados, eles precisam requerer a substituição ou solicitar uma capacitação. Qual é o efeito disso, gente? Aquele que não sabe nada, e isso é muito comum e não é vergonha para ninguém, né? Aquele que não sabe nada nessa área de gestão e fiscalização de contrato, ou aquele que sabe pouco, vai conseguir se resguardar. Porque lá na frente, se acontecer algum problema, ele vai dizer, olha aqui, ó, eu avisei. E ninguém fez nada. Culpa de quem? Responsabilidade de quem? Minha não é. Então, isso é um efeito extremamente positivo. A atuação do fiscal de contrato na etapa de planejamento. Isso já é uma prática que vem sendo usada por diversas organizações, e isso agora se tornou oficial, institucional. Né? Se o fiscal está dentro da etapa de planejamento, ele vai ter, obviamente, um aprendizado tão grande e uma chance de contribuir com a sua experiência, de forma que os problemas que poderiam ocorrer de um planejamento mal executado, talvez por falta de conhecimento, acabem sendo mitigados e facilitando a vida dele lá na frente. Então, é muito bacana essa ideia do fiscal participar da etapa de planejamento. A IN trouxe o plano de fiscalização. Embora ela não fale muito sobre o plano de fiscalização, ela trouxe a ideia do plano de fiscalização, que vai acabar se tornando um manual para o fiscal, específico, operacional, e não aqueles manuais de gestão e fiscalização que a gente tem lá, né, que também tem o seu objetivo, mas a ideia aqui é que seja um plano de fiscalização daquele contrato. Vai auxiliar demais na execução das atividades do gestor e do fiscal. Os mapas de risco, que vão ter lá descrito, vão ter os problemas escritos, a responsabilidade de quem pela solução daqueles problemas, isso fica mais fácil, né? Não vai ser mais aquela história de eu não fiz porque não era meu dever, ou eu fiz porque se eu não fizesse ninguém ia fazer. Né? Então isso vai acabar. Né, em relação especificamente aos problemas que surgirem durante a etapa de gestão e fiscalização, teoricamente o mapa de risco já vai ter indicado lá quem vai resolver e de que forma isso vai ser resolvido. Também houve uma divisão mais clara de responsabilidade entre gestor, fiscal de contrato, gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo, aí tem o fiscal setorial e tudo mais. Isso também já era uma demanda antiga. E tudo isso, todas essas condições de forma conjunta, elas acabam mitigando a responsabilidade pessoal. Né? Seja porque quantitativamente essas situações de responsabilização vão diminuir, né? Porque a fase de planejamento vai ter, de certa forma, melhorado, né, essas condições, seja porque qualitativamente os riscos, os problemas que forem surgir não vão ser problemas tão grandes, porque os principais problemas, a rigor, já vão ter sido previstos, já vão ter sido mitigados com a aplicação e atualização do mapa de riscos.
Nós temos ainda mais um indicador de eficácia, né? Muitos têm falado sobre como medir, como mensurar a eficácia das compras públicas e tal. Aqui nós temos mais um indicador de eficácia que vai se somar aos relatórios do fiscal, porque o cliente do contrato administrativo, que é o público usuário, vai se manifestar e vai medir, né? Vai dizer se aquilo que está sendo feito, se aquilo que foi contratado, está, de fato, atendendo às suas necessidades. Então, isso auxilia, né, numa constante melhoria do processo de contratação, que tem, posteriormente, também reflexo na execução do contrato administrativo, né, uma tendência, então, a melhorias que aperfeiçoem o objeto e o próprio processo de contratação. Sob os aspectos operacionais, acho que o principal ponto aqui que eu vejo muita dúvida é sobre se é obrigatório adotar essa partição de funções que a Instrução Normativa número 5 nos traz, né, entre gestor de contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo e tal. Né? É obrigatório? Leiam comigo aqui o artigo 40, né? As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática. Isso já vai acontecer se seguirmos o roteiro da IN5, podendo ser exercidos por servidores, equipe de fiscalização ou um único servidor. Então, não é obrigatório. Se no teu órgão, na tua instituição, na tua organização, você não tem como dividir isso, né? Não tem cabimento, né? É muito simples a tua organização, né? Recursos humanos escassos, não é obrigatório que assim seja. Né? A grande questão é se essa não divisão vai acarretar o comprometimento do desempenho dessas funções todas. Então, se isso fica na mão de um único servidor, este servidor precisa desempenhar as funções de gestão, de fiscalização técnica, de fiscalização administrativa. E tem que desempenhar de uma maneira correta. Né? Eu diria para vocês que gestão, vamos tirar a gestão daqui, vamos deixar a fiscalização técnica e fiscalização administrativa, vamos deixar a gestão num outro plano, né? Que a confusão, talvez aqui nesse caso, de todas essas atividades, confusão no bom sentido, não seja realmente muito adequada. Mas gestão e fiscalização pode coexistir apenas essas duas atividades, sem dividir técnica e administrativa? Pode. O que precisa cuidar é para que não haja prejuízo, de fato, à execução dessas atividades e ao resultado da contratação. E a gente pode elencar ainda vários outros, né? Eu vou trabalhar melhor isso na oficina. Na oficina sobre a gestão e a fiscalização de acordo com a IN5, é um perigo isso aqui, gente. Né? Mas eu quero falar ainda, nesse tempinho que me resta, eu quero falar do que eu acho que é a consequência, o impacto mais importante, que foi a instituição do instrumento de medição de resultados. Vocês lembram, né? Quem já trabalha nessa área deve lembrar desse entendimento do TCU que fala sobre o paradoxo lucro-incompetência, que é se pagar pela mera disponibilidade da pessoa, né, do funcionário da empresa, né, sem ter como mensurar se de fato aquele objeto está sendo executado. Então isso o TCU denominou de paradoxo lucro-incompetência. Tem várias consequências negativas, né, que estão elencadas nesse acórdão aí de 2016, que foi o primeiro deles que tratou desse assunto. E por conta dessa posição do TCU, nós tivemos já na IN2, vocês devem lembrar, a previsão do acordo de nível de serviço. Talvez, de fato, ninguém lembre, porque o acordo de nível de serviço ele foi muito pouco utilizado. Por que ele não deu certo, gente? Porque o acordo de nível de serviço, ele tinha que, ao mesmo tempo, ser definido no ato convocatório e ser pactuado pelas partes. Não tem como. Né? Porque pacto é um pacto. Um pacto ele pode ser alterado a qualquer momento. Não é um pacto. É uma ideia de falso pacto que acabou não dando certo. Na Instrução Normativa número 5, nós temos um mecanismo muito parecido. Né? A ideia de ambos é mensurar os níveis de qualidade,
não é? Só que não é mais um pacto, não é mais um acordo, ele é um mecanismo, é uma ferramenta de mensuração de resultados que vai dizer o quanto, de fato, o contratado merece receber, dependendo do que ele executou, da qualidade com que ele executou aquele objeto. Então, a mudança, na verdade, é nesses termos. Deixou de ser um pacto para ser algo impositivo e a integrar, de fato, e rotineiramente a atuação do fiscal de contrato e a atuação da gestão como um todo, da gestão da execução contratual. Está lá no anexo 8º-A, né, da fiscalização técnica, dizendo que é uma ferramenta para a aferição da qualidade e os dois aspectos da aferição da qualidade, né, vão levar em conta a produção de resultados e materiais e recursos humanos exigidos conforme a contratação. Aqui a gente tem um modelo, né? Um modelo, não digo que seja um modelo, foi algo que eu busquei, acredito que seja, na minha opinião, que esteja bem feitinho, né? A gente tem aqui um modelo de indicador, né, que é para uso de EPIs e uniformes, e aqui ele está estabelecendo as faixas de ajuste no pagamento. Se não houver ocorrência, ganha 10 pontos, uma ocorrência, 8 pontos, 2 ocorrências, 6 pontos, e por aí eles vão conseguir mensurar e balizar, né, a qualidade para fins de pagar efetivamente o que foi contratado. Como que isso impacta na vida do fiscal? Né? É o fiscal técnico que é o responsável pelo preenchimento do IMR. Nós vamos ter a fiscalização técnica com 2 enfoques. A execução propriamente dita, se fez, se não fez, se adimpliu, se inadimpliu o contrato total ou parcialmente. E nós teremos o enfoque da qualidade, por meio do IMR. Esses 2 documentos, né, essas duas formas de registro de ocorrências vão ser elaboradas pelo fiscal de contrato, vão ser encaminhadas ao gestor. O IMR ele vai gerar os ajustes no pagamento, o redimensionamento no pagamento, e os relatórios relacionados às ocorrências vão gerar a aplicação de sanções. Por isso, gente, não pensem que a aplicação do IMR, a utilização do IMR se confunde, né, o redimensionamento no pagamento se confunde com a aplicação de sanções, são coisas diferentes, tá? E aí nós temos lá no anexo 5, né, como que devem ser definidos, como é que o IMR deve ser montado, isso vai ficar em cargo da equipe de planejamento, né, tem dentro das diretrizes para a elaboração do projeto básico ou do termo de referência que vão estar, né, vai estar contida todo o direcionamento para a elaboração do instrumento de medição de resultados. Isso depois vocês dão uma olhadinha, estou de olho no meu tempo aqui, né? Aqui nós temos, né, a previsão de que os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas, pagamentos estarão limitados a uma faixa específica de tolerância, os indicadores precisam estar relacionados a atividades que sejam realmente importantes de se mensurar, né? E quando for, né, importante o não atendimento das metas por ínfima ou pequena diferença, apenas vai gerar notificação nas primeiras ocorrências, que é algo muito similar à advertência. Quando a gente deve usar o instrumento de medição de resultado? Lá na página do Ministério do Planejamento tem um esclarecimento e, basicamente, é quando o objeto em si, a qualidade for tão importante e ela puder ser, de fato, medida, mensurada objetivamente. Eu estava, esses dias atrás, até porque estava preparando essa exposição aqui para vocês, estava conversando com o professor Marcos Alcântara, que não está aqui porque foi convocado para uma licitação internacional ali no Paraguai, né? Para quem não sabe, né? Eu vejo que todo mundo aqui, a maioria está vindo pela primeira vez no evento. Essa é uma piadinha que a gente faz, então, por favor, vocês deem risada, né? Quando eu falar de novo, eu vou repetir. Para dizer que a pessoa está fazendo compra no Paraguai, né? Então, o professor Marcos não está aqui, apesar de eu citá-lo, né? Porque está fazendo uma licitação internacional, então ele não pôde estar presente. Já peço desculpas aos meus amigos professores, porque já fiz essa piada, né? Se é a primeira tem alguma vantagem em ser a primeira, então desculpa aí, gente. Tá? Então, quando eles fizerem de novo, vocês riam de novo, já que vocês não riam na minha, que vocês não sabiam, né? Que era uma piada, mas enfim. Né? Estava conversando com ele e a gente estava falando sobre como fazer, por exemplo, um bom indicador um bom instrumento de medição de resultado para vigilância. Até hoje a gente não viu.
né? Nem o TCU tem, não conseguiu ainda, que o TCU que é nosso parâmetro muitas vezes, né? Porque como é que a gente vai identificar os elementos que podem ser fatores que estão sob o controle do prestador do serviço? O professor Marcos ainda usou essa expressão, são serviços de prontidão. Como é que eu vou saber se o que aconteceu, se o sinistro decorreu de falha dele, decorreu de situações que são alheias à vontade dele, né? Se alguém entrou lá, quebrou uma janela e roubou alguma coisa, né? Como que eu faço para mensurar isso? Então, nem todos os objetos comportam o IMR, né? O IMR ele vai ser utilizado quando, de fato, nós conseguirmos mensurar objetivamente a qualidade dos serviços. Mas aí surgiu a questão, nós discutimos, né? Será que nós poderíamos, então, usar outros indicadores? Por que não medir indicadores como vale transporte, vale alimentação, uniforme, EPI, verbas trabalhistas, né? Pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias, dependendo do que, né? Se ele pagar corretamente ou não, a gente, né, faz ali um redimensionamento no pagamento. E aí nós lembramos que existe um acórdão do TCU, quando ele analisou o acordo de nível de serviços, que disse que não era legal, porque eu tenho que relacionar o IMR com o resultado e não com a obrigação de e-mail. Eu mensuro a qualidade do resultado do serviço, né? Mas, como não poderia deixar de ser, né, tem uma polêmicazinha aí, porque a gente acabou de ver que a instrução normativa número 5 aparentemente prevê a possibilidade do IMR para quê? Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço ou utilizados com qualidade ou quantidade inferior à demandada. Né? Talvez a instrução normativa tenha agora uma previsão. Nós teríamos, então, duas linhas possíveis. Na linha do TCU, e eu já estou terminando, já vi que deu 0 aqui o meu tempo esgotado. Duas linhas possíveis, né? Seguindo a linha do acordo do TCU, o IMR se aplicaria apenas à hipótese de não produção dos resultados, e quando nós tivéssemos alguma situação relacionada a meio, né, nós teríamos ou que fazer uma glosa, se possível, ou aplicar a sanção, conforme previsto, e nós teríamos que seguir também uma outra linha possível, se formos considerar estritamente a IN5 de 2017. Vocês viram que aquele indicador que eu coloquei aqui era para uniforme, né? Aquele documento que eu mostrei aqui para vocês era para uniforme. Poderíamos dizer que o IMR ele pode também trazer indicadores de meio, mas não somente indicadores de e-mail, porque eu não posso ter um IMR só para indicador de e-mail, eu preciso ter um IMR para resultados, que avalie o resultado, a qualidade do resultado, mas esses indicadores de e-mail não podem se relacionar ao cumprimento de obrigações trabalhistas, legais, previdenciárias, porque eu não tenho como transacionar isso, eu não tenho nível de aceitabilidade, eu não posso ser conivente, existe um procedimento específico para isso, eu tenho que controlar isso de uma forma rigorosa, então eu não tenho como estabelecer níveis de aceitabilidade. Gente, realmente, a gente precisa ainda entender bem como fazer bons instrumentos de medição de resultado. A gente precisa entender os objetos, entender os detalhes da execução e, mais ainda, entender a qualidade que nós queremos para os nossos serviços. Se a gente não conseguir entender e nivelar realmente a qualidade, entender qual é a qualidade que nós queremos, como é que nós vamos fazer um bom instrumento de medição de resultado? Eu, lá em casa, eu vou mostrar aqui para vocês agora, eu disponibilizo para quem quiser, depois eu explico para vocês como é que funciona. Eu tenho um IMR com a minha fera lá, né? A minha ferinha ali, para conseguir botar ela na linha, eu desenvolvi um IMR, né? Então, nós temos lá os dias da semana, o vermelho, que é quando a casa cai, né? E aí perde todos os benefícios possíveis, né? PlayStation, Netflix, YouTube e tudo mais. O amarelo, que é o normal, e o verde, que é o objetivo dele, que é realmente fazer tudo que ele precisa fazer, ir bem na escola, fazer as tarefas de casa e tudo mais, tá? Então, eu sei realmente onde eu quero chegar com isso, mas a gente precisa também saber onde a gente quer chegar com a qualidade dos serviços que são prestados para a administração, tá bom? Muito obrigada.